Eu estava pensando, irmãos, eu já vinha pensando nisso há algum tempo, sobre qual é o objetivo do Evangelho. Eu fiz essa pergunta para mim, respondi para mim mesmo, e fui perguntando, e fui respondendo. Isso já vem acontecendo há um bom tempo. E uma das primeiras perguntas, das respostas que me veio ao coração foi: um dos principais objetivos, não é um dos principais, o principal objetivo do Evangelho foi a pergunta que eu fiz. Qual é? E a resposta veio que, não só uma, mas algumas: salvar vidas para Jesus. Visitar órfãos e viúvas. Amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Expulsar demônios. Eu refleti nesses itens e cheguei à conclusão de que estes itens não é a essência do Evangelho. Esses itens são subproduto do Evangelho. Você pode até perguntar: como? Subproduto do Evangelho? Sim. A essência do Evangelho não está nestes itens. Há algo mais. E eu me inquietei, falei: Senhor, não é essa a resposta que eu quero. Tem algo mais aí que eu estou sentindo, que eu tenho que discernir isso, porque realmente esses subprodutos não estão me alimentando, não estão me trazendo as respostas necessárias. Então, irmãos, eu fui até a biblioteca do irmão Valti, que ali existem alguns livros, e lá encontrei um livro do irmão Watmani, que se chama A Vida Cristã Normal. E na contracapa desse livro tem uma frase que eu gostaria até que fosse colocada esta frase aí no telão, para nós lermos. E esta frase veio ao encontro da minha pergunta. E a frase diz: o Evangelho tem como seu objetivo primordial produzir em nós, pecadores, uma condição que satisfaça ao coração de Deus. Essa é a essência do Evangelho. Se nós discerníssemos esta verdade, o Evangelho não estaria esse Evangelho de ilusões que nós estamos vivendo hoje. Então eu falei: gente, realmente o Watmani foi exatamente no ponto principal que eu estava querendo que Deus me respondesse. Mas ainda não fiquei satisfeito. Ainda perguntei para mim mesmo: mas que condição é essa? Que condição é essa? Aí fui lá para Marcos 14, 3. E o texto diz, quiser colocar o texto aí, pode colocar Marcos 14, 3. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito raro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. E Jesus disse: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E o que Maria fez? Maria pegou o que mais precioso tinha
e derramou sobre a cabeça do mestre. E a atitude de Maria foi tão forte. A atitude de Maria impressionou Jesus. Jesus ficou impactado com a atitude dela. Enquanto Jesus ficou impactado com a atitude dela, os discípulos ficaram horrorizados. Meu Deus, olha o que essa mulher está fazendo, pegando um frasco desse, caro, jogando sobre a cabeça desse cara. Foi isso que os discípulos fizeram. Eles ignoraram a atitude de adoração de Maria e repreenderam Maria. Esse frasco poderia ser vendido e dado aos pobres. E um monte de outras coisas que elas começaram a falar em torno, eles começaram a falar em torno da atitude de Maria. Mas Jesus, solenemente, observou que Maria ofereceu o que ela tinha de melhor. Jesus observou que Maria ofereceu o que ela tem de melhor. Os discípulos consideraram a atitude um desperdício. O que é desperdício? Desperdício é você dar além daquilo que a pessoa precisa. E elas excederam. Ela poderia ter botado uma gotinha na cabeça de Jesus, tudo bem. Mas ela derramou o vaso. Então, irmãos, essa condição realmente é muito interessante de ser observada. Observa que Jesus colocou a atitude de Maria no mesmo nível da pregação do Evangelho. Aonde o Evangelho for pregado, a atitude daqueles que se convertem ao Senhor deve ser a atitude de Maria. Uma atitude de consagração, uma atitude de reverência ao senhorio daquele que é Senhor sobre todas as coisas. Amém, irmãos? Esse é o objetivo do Evangelho. Se nós entendêssemos isso. O tempo passa, eu falei, Senhor, já tenho alguns anos no Evangelho, mas eu não estou satisfeito com o Evangelho não, quer dizer, o Evangelho é o Evangelho, será sempre o Evangelho, mas a minha vida deveria ser melhor, pelo tempo, pela convivência que eu tenho contigo, por aqueles com quem eu convivi, que foram homens realmente de Deus. Me lembro quando eu ainda era muito neófito, estava começando o Evangelho, eu estava cortejando a filha do irmão Valtir, e o irmão Valtir, um homem muito estudioso, gostava de estudar o grego, o hebraico, um homem que se afadigava na palavra. E eu olhava para o irmão Valtir, aquele homem culto, inteligente, tomando conta de um grupo de irmãos feinhos, pobres, sem graça. Por que o irmão Valtir perde tanto tempo com isso? Ele poderia estudar, ser um desembargador, um juiz, algo melhor do que ficar tomando conta desse rebanho, ou até de outros, se fossem até ricos ou pobres, se interessava. Mas ele estava se gastando em torno de quê? Eu não estava vendo nada, eu estava cortejando a Leti. Meu negócio não era o Evangelho, meu negócio era a Leti. Mas é incrível, irmãos, como que a atitude das pessoas mudam o destino da gente.
A atitude daquele homem com gotas homeopáticas, todo dia, convivendo, foi mudando o meu destino. Até a ponto de reconhecer realmente, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje eu louvo a Deus por ter convivido com um homem igual ao irmão Valtir. E eu precisava exatamente ser um homem igual ao Valtir. Pegasse, porque eu falo sempre para Jesus: Jesus, eu não presto, mas eu te amo. Porque um homem de caráter, que me ensinou a viver uma vida familiar, me ensinou a ser um servo do Senhor, através do exemplo, através da palavra. Então, irmãos, eu fico me perguntando, irmãos, aonde nós estamos? Nós estamos exalando o suave perfume de Cristo? Esse Cristo que vive em nós, através das nossas atitudes, estão glorificando o nome do Senhor? Eu sempre me pergunto isso. Estou sempre falhando, estou sempre devedor, mas à procura de algo que é isso, irmãos? O Evangelho é isso. A essência do Evangelho é nós nos oferecermos ao Senhor, é nós oferecermos o nosso cálice, é nós derramarmos o nosso cálice na cabeça do Senhor. Mas nada, não precisamos fazer nada, absolutamente nada. Porque, irmãos, enquanto nós não aprendermos a irmos à presença de Deus, por melhor trabalho que você esteja fazendo, seu trabalho é em vão. Deus quer usar aqueles que saem da sua presença. Amém, irmãos? Antes de trabalhar para Deus, Deus precisa de trabalhar em nós. Às vezes eu me assento com os irmãos e vamos fazer uma programação para a igreja, coisa, falo: Senhor, meu Deus, que facilidade a gente tem para fazer uma programação para a igreja. É do ser humano. O ser humano tem seu racional, sua lógica, não é? Irmãos, o que nós estamos fazendo para o Senhor, se nós saíssemos da presença dEle para fazer esse trabalho, será duradouro em nome de Jesus. Amém, irmãos? Muitas vezes nós estamos na nossa força, querendo trabalhar para o Senhor. Irmãos, Deus não nos chamou para trabalhar para Ele. Deus nos chamou para ter comunhão com Ele. Da comunhão com Ele, Ele vai determinar o que nós temos que fazer. Quando Paulo, indo para Damasco, teve uma experiência de salvação com Jesus, Ananias, um homem que estava, ninguém sabia quem era, foi o discípulo de Paulo, e o texto diz que Paulo passou 3 anos no anonimato. Depois de 3 anos, Paulo subiu a Jerusalém para se encontrar com os apóstolos. 3 anos, imagina, 3 anos nas mãos do Senhor, para depois exercer o apostolado. E o que aconteceu com Paulo, depois de 3 anos? Vocês sabem, todos nós sabemos, como Paulo foi um homem profundamente usado nas mãos de Deus. Porque Paulo, irmão, não foi apóstolo por conta própria. Paulo foi um homem chamado e usado para a glória do Senhor. E é isso que Deus, mãe, quer fazer comigo, quer fazer com você. Às vezes eu me impressiono, eu pergunto, fico em casa, será que realmente eu estou vivendo a vida cristã dentro de casa? Minhas atitudes têm impressionado as pessoas com quem eu convivo?
Amém, irmãos? É isso aí. O Evangelho é feito de atitudes. Se o Senhor está trabalhando em você, você vai ter capacidade de revolucionar a vida de alguém que convive com você. Mas se o Evangelho não está fazendo efeito em nós, irmãos, religiosidade pura. Glória a Deus, irmãos. Eu fico impressionado com aquela passagem que fala sobre a mulher rica de Sunem, a respeito do profeta Eliseu. Eliseu chegava na cidade, passava, a mulher olhava para Eliseu e ela ficava impressionada. O que esse homem tem? Esse homem tem alguma coisa especial. E Eliseu comia pão. Ele passava lá e comia pão. E ela observava o Eliseu. O Eliseu impactou a vida daquela mulher, sem falar nada. Eliseu passou para ela a divindade da graça de Deus sobre a vida dele. E aquela mulher o convidou para se tornar hóspede dele. Preparou um quarto especial para ele. Aqui nós vamos hospedar um homem de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não olha para você. Não olha para você e dizer, olhe para o Senhor. Vá ao Senhor. Seja qual for o problema que você tiver. Vá ao Senhor. O Senhor vai desconstruir você para construir algo novo. Oh, glória a Deus. Irmãos, o Deus que nós cremos é um Deus vivo. Faça uma pesquisa aí em todas as religiões do mundo, por onde você quiser fazer a pesquisa, e veja se os deuses deles vivem. Veja se eles dizem que o Deus que nós cremos ressuscitou dos mortos. Isso é histórico, irmão. Leia, faça pesquisa. A única religião que diz que o Deus ressuscitou dentre os mortos é o Evangelho. Amém, irmãos? Sabe por quê? Nós somos prova disso. Nós somos prova que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus por isso, irmãos. Somos fracos, débeis, mas o meu Deus é forte. E o meu Deus me constrange a louvá-lo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu não posso deixar de dar ênfase a estas coisas, irmãos. Nós somos muito tendentes a fazer. Vou fazer, estou fazendo. Para! Vá à presença do Senhor. Você pode até estar fazendo, até evangelizar, mas o Senhor mandou você evangelizar? Sim, de uma maneira geral, todos nós que cremos, temos essa tendência. Mas, às vezes você quer fazer ponto de pregação aqui e ali, Deus mandou você fazer? Ah, mas eu estou trabalhando para o Senhor. Mas o Senhor mandou você fazer? Amém, irmãos? Às vezes alguém me chama para fazer alguma coisa, eu falei, eu vou orar. Se Deus me orientar, eu vou. Eu já não estou querendo ir, então, aí eu vou orar. E pior que eu oro e Deus manda. Irmão, nós não gostamos da vontade de Deus não, tá? Gostamos da vontade de Deus não. Teoricamente sim, mas a vontade de Deus requer cruz. O Evangelho é um conflito de vontades. A nossa vontade contra a vontade de Deus. Diariamente, nós vamos ter esses conflitos.
Não adianta correr. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós somos vencedores porque o Senhor tem vencido. Então essa atitude de Maria, ela me impressionou muito, muito, muito. Falei, meu Deus, abra os meus olhos para que eu tenha atitudes semelhantes. Eu quero oferecer a Ti o que eu tenho de melhor. E o que eu tenho de melhor são meus sonhos, são uma série de coisas. Eu tenho pedido muitas coisas a Deus. Falo, Senhor, mas está de acordo com a Tua vontade? Amém, irmãos? Deus, Ele não, o noivo celestial está cortejando uma noiva, não contratando uma serva. Entendeu isso? Às vezes você está muito impressionado de trabalhar para Jesus. E a melhor maneira de trabalhar para Jesus é indo à presença dEle. Como que realmente eu tenho perdido tempo? Não ir à presença de Deus em muitas coisas que deveria ir. Na minha fraqueza, mas a presença, a atitude de Maria me impressionou. Glória a Deus por isso, irmãos. Que nós aprendamos a ter essa atitude, diariamente. O Senhor diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas. Que o Espírito Santo de Deus possa nos iluminar. Não fomos chamados para trabalhar para Jesus. Fomos chamados para ter comunhão com Ele. Da comunhão com Ele, Ele vai estabelecer a nossa trajetória. Aleluia, glória a Deus, amém. Amém, irmãos? Vamos refletir nesta verdade. Olha o que Jesus diz, que esta frase fique no nosso coração. Não é? Essa frase aqui que Jesus disse a respeito de Maria. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Essa é a essência do Evangelho. Esse é o objetivo do Evangelho. Nos transformar a cada dia. Irmãos, o que o mundo está precisando é de vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo. O Evangelho de João diz que, enquanto nós não formos um, assim como Ele é um com o Pai, o mundo não verá que somos filhos de Deus. Olha que responsabilidade tem sobre as nossas vidas. O mundo está aguardando o testemunho da igreja. Estava escrito, João 17. Enquanto nós não formos um, assim como Ele é um com o Pai, o mundo não verá que somos filhos de Deus. Aonde temos pregado o Evangelho, a nossa vida também tem acompanhado a pregação? Às vezes eu prego o Evangelho, mas o meu testemunho desfaz o que eu prego. Não é? Quantas pessoas hoje estão decepcionadas com o Evangelho por causa de quê? Falta de quê? Falta de testemunho. Amém, irmãos? Reflitamos nisso. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Discerniu qual é o objetivo do Evangelho? O objetivo do Evangelho é termos atitudes semelhantes
a Maria. Pegar o nosso vaso, pegar o que nós temos de precioso e oferecer ao Senhor. E o que é que nós temos de precioso? A nossa vontade, né? Nossa vontade. Todos os dias ofereça ao Senhor a sua vontade. Quando acordo pela manhã, eu falo: Senhor, em nome de Jesus, guarda-me de mim mesmo. Primeira coisa que eu peço a Deus é para Ele me guardar. Guarde esse cara que está aqui na sua presença, porque tu sabes como é que esse cara é, né? Ele não é fácil, não. Toma conta de mim. No trânsito, no meu diálogo com a minha esposa, no meu convívio com os irmãos, porque se o Derônio estiver solto, o pau vai quebrar. Segura esse Derônio, terrível, inútil. Aí o Senhor vem e me acalma, o Senhor vem e me aquieta. Aí eu levanto a cabeça e saio da cama com a cabeça erguida, porque eu sei que o meu Redentor vive. Venha dia com todos os seus problemas, suas lutas, suas alegrias, porque em nome de Jesus, o meu Redentor vive. E os dias, você sabe que os dias são diferentes demais. Um dia você sorri, no outro não é capaz. Eu digo sempre para mim: sorria, 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 sorria. O amanhã é diferente de outro dia. Amém, irmãos? É assim. Eu sei que eu vou me levantar amanhã, tem problemas para o dia de amanhã, venha problemas, não tem problema, porque eu pego aquilo que a palavra diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas. Pela palavra nós vamos à presença do Senhor. Irmão, nós não vamos à presença do Senhor porque a gente quer, que na realidade a gente não quer ir à presença do Senhor, mas a palavra nos leva à presença do Senhor. Todo dia eu luto: Senhor, meu Deus, tem que orar, oh Jesus. Só a graça, irmãos. E na proporção que a gente vai alimentando esta esperança, nós vamos vendo mais longe. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. Então guarde isso. O objetivo principal do Evangelho, guarde isso no seu coração, é tomar essa atitude que Maria tomou, nos oferecer ao Senhor, sempre, hoje, amanhã e sempre. Glória a Deus, amém? Eu gostaria que fosse passado, eu passei para vocês aí um vídeo, apaga esse negócio, dá para passar? Apaga esse negócio todo aqui para os irmãos. Presta atenção nesse vídeo. Muito bonito, muito importante, e eu quero compartilhar com você, e espero que você faça o mesmo, compartilhando com mais pessoas, tá bom? Nós precisamos refletir nisso. Quando Deus quis criar peixes, Ele falou com o mar. Quando Deus quis criar árvores, Ele falou com a terra. Mas quando Deus quis criar o ser humano, Ele se voltou para si mesmo, e então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Agora, uma observação: se você tirar um peixe da água, ele morrerá. E quando você retira uma árvore do chão, ela também morre. Da mesma forma, quando o homem se desconecta de Deus, ele morre. Porque Deus é o nosso ambiente natural. Amém. Fomos criados para viver na presença dEle e sob os propósitos dEle.
Temos que estar conectados com Ele, porque somente em Deus a vida existe. Lembre-se que a água sem peixe ainda é água, mas peixe sem água não é nada. O solo sem a árvore ainda é solo, mas a árvore sem solo não é nada. Da mesma forma, Deus sem o homem ainda é Deus, mas o homem, o ser humano sem Deus, não é absolutamente nada. Pense nisso, tá bom? E se esta mensagem chegar até você e você compartilhar com outros, isso se chama Amém. Glória a Deus, irmãos. Que o Senhor nos leve a ter essa reflexão. Vamos parar de brincar de evangelho. Vamos permitir que o Espírito Santo nos constranja diariamente, cada um. Paulo, escrevendo para Timóteo, disse: cuida-te de ti mesmo e da sã doutrina. Amém? Glória a Deus. Cuida de você mesmo. Cuida de você mesmo. No retiro nós vamos ter mensagem sobre o fruto do Espírito. Não se preocupe com o fruto do Espírito, não. Vá ao Senhor que o fruto vai se manifestar. Sem ir ao Senhor não tem fruto. Irmão, qual o meu dom? Não se preocupe com o seu dom. Senão você vai virar dondoca, de tanto preocupar com o dom. Vá ao Senhor que o Senhor vai te mostrar o seu dom. Foi isso que Maria fez. Essa atitude que ela tomou é que tem o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho, vou dar ênfase de novo, é produzir em nós aquilo que produziu em Maria. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Que nesta noite o Senhor nós possamos dar permissão para Ele entrar em nosso coração. Eu, na minha vivência de evangelho, todos os problemas que eu levei para Deus, Ele tem trazido solução. Ele tem trazido direção para a minha vida. E me lembro quando eu trabalhava na Caixa, na época eu era caixa executivo, e surgiu uma oportunidade de ser o gerente da área, e eu fui indicado. Mas eu não estava preparado para ser gerente. Muitos anos exercendo a função de caixa, fiquei dentro de um quadrado. E então essa função veio às minhas mãos. Ah, irmãos, como que eu dependi de Deus. Olha, foi a fase mais importante da minha vida, foi o período em que eu estive ali. Porque vinha situações para eu definir, e eu não tinha aquele traquejo de... eu não estava ainda habilitado a fazer um gerenciamento da área. O que é que eu fazia? Joelho no chão. E por incrível que pareça, os problemas difíceis se tornavam fáceis. Por incrível que pareça, se tornavam fáceis. E Deus foi me dando a habilidade para gerenciar. E sempre surgia problemas que estavam além da minha capacidade. O que eu fazia? Joelho no chão.
Irmãos, fantástico isso. Estou quase querendo voltar para a caixa de novo. Não sei se a caixa vai me aceitar. Porque o crente, ele só é bom quando ele tem problema. Está com problema? Tá. Qual é o seu problema? Agradeça a Deus por ele. Coloque seu joelho no chão, ore pelo seu problema, jejue por ele, e o Senhor vai te dar a vitória. Agora, esse negócio de achar que aqui na terra é igual no céu, não tem nada de igual no céu. Que na terra, enquanto nós estivermos por aqui, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Faça do seu problema uma vitória, irmãos. Ô glória! Eu tenho 15 experiências, eu creio que vocês também devam ter, mas eu tive a prudência de escrever essas experiências. Momentos em que ninguém poderia me ajudar, ninguém, mas ninguém mesmo. Nem se eu fosse ao Lula, ele me ajudava. Nem o Trump me ajudava. Eu falei, sabe, eu vou no caminho certo. E fui ao Senhor. São 15, irmãos, registros, 15 registros. E quando eu estou, a maré está baixa, a gente joga a rede e os peixes não vêm. Aí eu vou para os pés do Senhor. Amém, irmãos? E são realmente... Aí eu leio essas experiências para mim. E ao acabar de ler essa experiência, eu saio dali fortalecido. Mas sai fortalecido mesmo, irmão. Faça isso. Faça isso, anote, coloque a data. Isso vai ser, pepitas de ouro. Pepitas de ouro. De vez em quando eu pego essa experiência, releio e falo, puxa vida, hein? Aquele dia perdido, não havia nenhuma expectativa, e de repente, tudo mudou. Irmãos, o crente tem que viver de desafios. Não tem de desafio, não tem fé. Como é que a fé vai exercer fé sem desafio? Por isso que a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Vamos erguer nossas cabeças, irmãos. Vamos passar o ano de 2026 firme. Dia 31 de dezembro de 2026, se nós estivermos por aqui, vamos dar até vou ter problema para ter testemunho aqui, de tantos testemunhos maravilhosos que Deus está fazendo. Aqui essa caixinha de oração, não é? É isso aí, irmãos. Vamos sermos audaciosos na presença do Senhor. Amém, irmãos?